Eu sou analista de sistemas de formação, formado pela PUC, e trabalhei um tempo em uma certificadora digital como várias coisas, mas no final das contas ali como um administrador de banco de dados, e estava querendo trabalhar com alguma coisa que me levasse para um lado um pouco mais criativo. Estava um pouco desgostoso do que eu estava fazendo na época, já querendo mudar, e foi quando me apareceu o Marcelo Bluz com uma proposta de ir para um outro lugar onde eu seria um arquiteto de informação. E eu não tinha a menor ideia do que era ser um arquiteto de informação. Topei a conversa, topei a entrevista, porque eu acho que sempre é bom conhecer mais pessoas e saber o que o mercado está correndo atrás. Topei o papo, mesmo sem saber muito bem o que era aquilo. E aí, nesse papo, a gente entendeu que a minha visão lógica, por eu ser um analista de sistemas, era uma coisa que ele estava procurando. E beleza, o mercado também não tinha muitos arquitetos de informação, era uma coisa nova. E ele topou um desafio que era meio que eu me formar um arquiteto de informação, correr atrás disso, de ser essa pessoa que ele precisava. E aí eu fui atrás, ele me indicou alguns livros, eu meio que corri atrás desses livros, li os livros, depois a gente voltou a conversar, e aí ele topou me chamar para a Globo.com. Eu entrei lá na Globo.com como um arquiteto de informação júnior, fiquei lá por 9 anos, entrei como arquiteto de informação júnior, saí de lá como um lead designer de jornalismo, cuidando do G1 e alguns times fazendo produto do G1. E aí, depois de um tempo, 9 anos lá na Globo, comecei a sentir também aquele comichão ali, uma certa síndrome de impostor, de não saber se as coisas que eu fazia estavam boas ou não, porque na Globo.com as coisas demoravam um pouco a ser lançadas, tinha um processo longo lá para que as coisas entrassem no ar. E comecei a pegar alguns freelas, e um freela que eu peguei foi justamente do Queremos, que era uma startup voltada para crowdfunding de shows. Comecei a ajudar eles a desenvolver o produto, eles estavam muito no começo na época, na verdade não tinha nem muito um site ou uma plataforma. Ajudei eles a moldar essa plataforma. E um belo dia eles falaram, olha, a gente está querendo, de repente, te trazer para cá, a gente um dia vai querer te roubar da Globo. Falei, beleza, a gente conversando, né, tendo uma boa proposta, vamos nessa. Como eu falei, não tem nenhum problema em conversar. E aí um belo dia eles gostaram tanto de trabalhar comigo e eu deles, que eles vieram fazer essa proposta. E eu topei esse desafio de sair da Globo 9 anos depois, uma empresa grande, uma empresa super conhecida, referência em UX, né, no trabalho que eu faço, para ir para uma startup pequena, com pouquíssimas pessoas, um time de design de 3 pessoas e mais um estagiário, 4 pessoas. E fiquei praticamente um ano, quase um pouco mais de um ano lá, e foi um aprendizado incrível também. Eu brinco que se a Globo.com era um transatlântico, né, que leva muitas pessoas, o Queremos era uma lanchinha, né? Você faz manobras muito mais rápido com essa lanchinha e você consegue fazer algumas brincadeiras que talvez numa Globo.com você não conseguisse. Fiquei esse ano no Queremos, e aí fui convidado para um outro desafio de uma agência que estava abrindo aqui no Brasil, chamada Working Co, e eles estavam com o primeiro projeto deles, na Oi, e eles precisavam de alguém um pouco mais sênior para conseguir tocar o projeto. Eles já estavam com esse projeto rolando, mas eles queriam alguém para ajudar lá no dia a dia e blindar um pouco os designs, porque eles estavam trabalhando de dentro da Oi. E aí eu topei esse desafio, fui para Working Co, fiquei lá 6 anos, quase 7, e veio pandemia, né? Veio minha filha, também foi um outro fator grande de pensar em mudança, e alguns amigos que já tinham trabalhado na Working Co, já tinham trabalhado na Globo, estavam no Nubank, ficaram sabendo disso. Então, depois de 6 anos na Working Co, quase 7, alguns amigos que estavam no Nubank lembraram do meu nome, perguntaram se eu estava querendo, né, tentar alguma outra coisa, testar um novo desafio, e eu topei a saída para o Nubank, e lá eu estou há 2 anos, quase 3.
A característica desses 4 trabalhos onde eu passei, características comuns, eu posso dizer que todos eles prezam pela qualidade. E no nosso trabalho, detalhe, né? O diabo está nos detalhes, como a galera gosta de dizer. E então, assim, todos eles esperam uma qualidade acima do normal, porque o básico todo mundo já faz, né? Então, se você quer crescer, se você quer fazer um projeto incrível, se você quer lançar um produto incrível, você tem que fazer o que todo mundo já faz e, como a gente dizia lá na Working Co, a gente tem que remar ainda mais. Então, assim, você tem que remar mais do que todo mundo. Então, isso é uma coisa que as pessoas tomam por garantido hoje em dia, mas que se você fizer, com certeza você vai conseguir ir além, entregar um produto melhor. Então, todas essas empresas onde eu passei esperam por isso. Esperam uma qualidade superior vindo da gente. E acho que a diferença delas assim, é um pouco tempos e momentos. Como eu falei, a Globo.com era um pouco um transatlântico, né? O processo é mais longo, né? Para lançar um produto, para lançar uma feature, ou o que quer que seja, existem muito mais testes. Errar para a Globo é uma coisa muito mais crítica, né? Onde para uma startup, talvez não, talvez errar seja mais tranquilo porque não tem tanta gente olhando, né? O público é um pouco menor, mas você aprende muito mais quando você erra, né? Errar várias vezes faz acertar no futuro, né? E aprender muito mais do que tentar e não lançar alguma coisa. Então acho que os tempos são diferentes. A Globo.com era um pouco mais lenta, a startup, o Queremos, era muito mais rápido, a agência é um pouco meio termo, porque depende do projeto. Então, se o projeto é um projeto mais longo, talvez você tenha mais tiros para dar ali para conseguir acertar. Se for um projeto mais curto, você tem que, de repente, pensar naquela jogada perfeita. E o Nubank está um pouco também quase como uma Globo.com, mas ainda assim ela consegue ser mais ágil, ela ainda está numa agilidade de startup ainda. O que eu senti mais nesse processo de transição foi um certo medo, né? Aquela sensação de que é melhor eu ficar onde eu tô, porque é uma coisa, por mais que eu não esteja gostando, é um mal conhecido, do que tentar uma coisa desconhecida que poderia ser boa, mas poderia ser também uma coisa não boa, né? Mas acho que o desconforto acaba falando mais alto, né? O desconforto de você saber que aquilo que você está fazendo ou onde você está não está te agradando e até que ponto você vai ficar passando por isso, né? Até que ponto você vai ficar nessa mesmice, né? E aí eu acho que isso foi o que falou mais alto a ponto de, beleza, eu vou topar o desconhecido porque o desconhecido pode até ser ruim, mas pode ser muito bom. E o ruim eu já tenho, né? Então eu não quero continuar com o ruim. Por mais que o outro seja ruim, beleza, é um ruim diferente. E não foi ruim, óbvio que não. Mudar é sempre bom, a gente se desafiar é sempre incrível. E essa sensação de ter alguma coisa estranha, estou indo para um lugar desconhecido, faz a gente minimamente se preparar para isso, né? Então, como eu falei, na ida para a Globo, corri atrás dos livros que o Marcelo Bluz me recomendou, corri atrás de saber o que o arquiteto de informação fazia, corri atrás de saber, conversar com outras pessoas que já faziam aquilo, que estavam na Globo. Eu tinha uma amiga que já trabalhava na Globo. Então a gente tenta se cercar de informação para que aquela mudança estranha seja o menos estranha possível. E é bom a gente entender que o outro lado está esperando por você também, né? Então, quando o Marcelo Bluz me convidou, ele também estava topando um desafio, ele também estava topando esse teste de saber se eu ia dar conta ou não. Então não era uma coisa só do meu lado, ele também tem o lado dele de estar fazendo esse teste. Então é um trabalho em conjunto, assim, né? Eu que estou mudando e ele que está aceitando uma pessoa aqui para tentar resolver esse problema, digamos assim. Bem, durante o processo de aprendizado, acho que a parte mais fácil foi correr atrás da informação. Porque a informação ela já está aqui, né? Ainda mais agora, internet, já está tudo disponível. Nesse começo, até para arquitetura de informação, tinha alguns livros clássicos que existem até hoje, que recomendo e valem a pena de serem lidos. É o bom livro do Urso Polar e tudo mais. Então, assim, buscar informação é fácil, né? Quando você quer mudar, você tem a vontade, né? Você tem essa gana, também é fácil, né? Se você está querendo mudar, você tem que ter essa gana. A parte mais difícil é saber se você está acertando ou não.
né? E nessa mudança, a gente só consegue saber da gente pelos outros, né? Então, eu ficava muito atento se o trabalho que eu estava fazendo era aquilo mesmo que o Marcelo Blues na época esperava, ou no caso das agências, era aquilo que o cliente esperava. Então, a galera fala que feedback é um presente, então eu corri atrás de feedback o máximo possível para saber se o que eu estava fazendo, eu precisava fazer mais, se eu precisava tentar alguma outra coisa. Então, essa era a parte difícil. Tentar abrir a cara a tapa de saber, tá mandando bem, ou então, você tem que fazer mais isso. Mas, novamente, né, é você tentar um desconhecido ali que toda informação que vier você vai poder usar para o seu próprio bem, né, de saber o que você precisa fazer. O jogo que eu acho que eu jogo melhor é justamente esse de tentar, errar, botar a cara a tapa, deu certo, maneiro, o que a gente aprendeu, deu errado, maneiro, o que a gente aprendeu. Eu gosto de ver o que vai acontecer, eu gosto de testar várias coisas. Acho que foi essa a principal mudança para mim do Working Co para o Nubank, foi essa. Porque como a Working Co trabalha com projetos, uma vez que a gente lança o projeto, a gente sai dele, vai para uma próxima, e aí eu ficava sempre com essa pulga atrás da orelha de, será que deu certo? Eles lançaram o site entrou no ar, maneiro. Sei lá, alguns meses depois o site mudou. Por que será que eles mudaram? Por que deu errado? Ou o que eles aprenderam que talvez a gente não tenha visto? E a gente não tinha como, né, se o projeto não voltasse para aquela empresa, a gente não tinha como saber isso. E aí, isso me fez já ter a busca para o Nubank, né? Quando o Nubank me buscou. Quando eu fui para lá, era uma das coisas que eu sabia que eles faziam muito, testar, fazer pesquisa e correr atrás desse aprendizado. Eu quero isso, tentar bater a cabeça na parede várias vezes até acertar e aprender com isso. Com relação à carreira, eu acho que tem espaço para os dois, para essas duas pegadas, um mais generalista e um mais específico. Eu, na época do Working Co, até o Felipe Memória conversou comigo uma vez falando isso, assim, que eu era mais generalista. Porque uma das coisas que eu gosto de fazer é justamente testar tudo, né? Então, apps eu vou lá e baixo, sei lá, trabalhei um pouco com... Calma aí que eu esqueci a palavra agora. Automação. Enfim, vou voltar. Eu acho que tem espaço para os dois, tanto o generalista quanto o mais específico, né? Quando a pessoa que está mais focada em uma das vertentes ali do UX. No meu caso, eu acho que eu sou um cara mais generalista. Certa vez eu estava na Working Co e conversando com o Memória, ele me falou que eu era um pouco assim porque eu conhecia muito de várias coisas, né? Então, eu já tinha trabalhado com automação residencial, conhecia sobre comando de voz. E aí, dependendo do projeto que a gente pegava, sempre quando vinha alguém na cabeça, ele falava, o JP, já vi o JP falando um pouco sobre isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma pessoa que é muito específica em, sei lá, em visual design, essa pessoa consegue contribuir pra caramba também. Então, eu não vejo um lado... Obviamente, não tem um certo e errado, assim. Acho que depende muito do que a empresa quer, né? Depende muito do que a empresa está buscando. Às vezes, a empresa tem... pessoas mais generalistas e de repente uma ou outra mais focadas em uma parte específica, um visual design, uma prototipação, alguma coisa assim, ou não, ou a empresa está focada em ter cada uma das pessoas super focadas, que talvez seja mais difícil de encontrar, mas eu vejo benefícios dessa forma também. Enfim, acho que tem espaço para os dois, assim, acho que eu entendo a minha forma como sendo, me achando mais generalista. Eu gosto de achar que do que a empresa precisar, eu vou conseguir contribuir com alguma coisa. Então, e de repente se precisar ir mais a fundo, a gente vê com alguma outra pessoa, a gente tenta buscar mais, ou até mesmo eu vou mais a fundo isso. Mas eu gosto de ter uma noção de tudo. A minha formação de exatas, eu acho que ela me dá um olhar crítico e lógico que talvez não seja todo mundo que tenha. Pelo menos eu acho que vindo desse meu lado de exatas, e eu acho que no design a gente é muito cobrado por isso, né? Por ter a capacidade de amarrar todas as pontas, saber que está tudo funcionando e que não tem nenhum caso que a gente talvez não tenha percebido ou que, né, que está tudo certinho, tudo se encaixando. Eu acho que eu tenho essa facilidade de saber que se alguma coisa é alterada no fluxo, nesse ponto aqui, alguma coisa vai acontecer no ponto C lá, alguma coisa vai mudar lá. Eu acho que eu tenho uma rapidez de pensar nisso. Então esse olhar crítico e lógico, eu acredito que a
a exatas, né, a minha formação de exatas me deu. Ao mesmo tempo que, beleza, né, eu sou formado em informática, um analista de sistemas, tive programação, aprendi programação, orientação a objeto e tudo mais. Então, eu acho que esse meu lado também me ajuda a conversar muito com os engenheiros e os desenvolvedores que vão pegar os desenhos ou a solução que a gente está pensando e, né, transformá-la em realidade e codificar ela e implementá-la. Então é interessante também ter a linguagem, né? Você conseguir falar com o cara que vai implementar aquilo, com o resto do time, a mesma língua que eles falam, né? E aí se transformar basicamente numa ponte, né? Na época que eu era um arquiteto de informação propriamente dito, na Globo.com, em que existia essa divisão de arquiteto de informação e designer, eu achava que eu fazia muito as pontes com todos os... Não só com o PM, né, com o gerente de produto, mas com o Scrum Master ou quem está tocando o projeto, como também os desenvolvedores. Eu meio que falava a língua de todo mundo, né? Então eu conversava com o designer também. E agora, já um designer de produto, né, fazendo um pouco dos dois lados, tanto de arquiteto de informação quanto do desenho da solução, ainda continuo fazendo isso com os engenheiros e com o gerente de produto, enfim. A gente acaba botando a solução debaixo do braço e a gente tem que explicar, vender e definir as coisas, né? Então, é uma coisa que eu ter esse passado de analista de sistemas me deu, assim. A coisa mais rara de você encontrar num perfil de UX é você encontrar a pessoa que faz tudo muito bem. É muito difícil. Existem essas pessoas, esses unicórnios aí, esses seres mágicos. Já trabalhei com alguns deles e é incrível, assim, você encontrar a pessoa que tem um visual design super avançado, que se liga muito na lógica, que consegue prototipar aquilo, tirar do Figma ou do que quer que seja o produto que você está usando para desenhar aquilo, passar da ideia para a interface, né, explicar aquilo para os outros, vender aquela ideia, né, que é uma coisa tão importante quanto você conseguir desenhar. Se você desenhar e não conseguir explicar para ninguém, não conseguir vender aquela tua ideia, não serve para muita coisa. Então é muito difícil você encontrar alguém que seja bom nisso tudo, assim, né? Desde do momento da ideia, tirar a ideia do papel, passar a ideia para o que quer que seja, para um Figma, desenhar aquela ideia nos detalhes, prototipar aquilo e vender aquela ideia lá na frente e conversar com... Isso é muito difícil mesmo. Então tem 2 skills que eu acho que são os mais importantes, talvez não os mais raros, mas os mais importantes na hora de procurar alguém. Óbvio que a gente vai sempre checar os trabalhos daquela pessoa, né? Checar portfólio ou algum case que ela tenha, e isso é super importante, mas eu acho que uma qualidade que nem sempre a gente percebe de cara é o quanto essa pessoa é tranquila, o quanto essa pessoa é amigável, o quanto essa pessoa tá ali e tá disposta a trabalhar em equipe e tudo mais. Então, um pouco, não sei nem como medir ou qual palavra eu chamaria isso, mas porque eu acho que são 2 coisas que a pessoa precisa ter. E não necessariamente essas coisas são o skill, né? O hard skill. Óbvio, né? Você quer a pessoa que saiba design, saiba visual design, você vai olhar portfólio, você vai olhar cases e você vai conseguir ver se a pessoa manda bem naquilo e tal. Mas eu acho que o mais importante é você entender que aquela pessoa é gente boa, que ela tem um skill social interessante, que ela é uma pessoa que consegue conversar, que ela não é arrogante, que ela é gente boa, que ela vai agregar no time, não como uma estrela, né, mas como mais um que está ali para fazer acontecer, né, que é o que as empresas querem, né, as empresas não querem uma pessoa para resolver tudo, algumas até querem, mas as empresas querem criar times incríveis de pessoas que juntas fazem chover e acontecer. Então eu acho que eu prefiro trabalhar com pessoas que são muito legais, não necessariamente super incríveis no skill, mas que vão correr atrás e que são boas de se trabalhar, do que com uma estrelinha que ele é o cara mais incrível no visual design, mas ninguém quer trabalhar com ele, ninguém quer falar com ele, as pessoas têm que pensar 10 vezes antes de como vai chegar para falar. Então essa é uma coisa. E a segunda é a gana ali, é a vontade, né, de fazer, a vontade
de correr atrás daquilo, de olhar para um problema não como, tem mais um problema, então não vamos fazer isso. E sim como, tem mais um problema, vamos passar por cima disso, sabe? Então é a vontade de botar o produto no ar, a vontade de desenhar, a vontade de ver que tem um problema, que beleza, se tem um problema a gente tem que achar uma solução para ele, né? Encarar aquilo, o desafio como, beleza, enquanto tiver desafio eu tenho um trabalho, né? Então enquanto tiver desafio eu como designer tenho como correr atrás de resolver esse desafio. Então acho que essas duas características são tão importantes ou até mais importantes do que o hard skill. E o hard skill, beleza, se você não tem ele ainda, você corre atrás. E eu acho que essa é um pouco a história da minha vida, assim. Eu comecei com vontade, né? E vontade de mudar e vontade de correr atrás de uma coisa nova e fui atrás, né? E eu ainda acho que eu ainda tenho muito para melhorar em muitas dessas outras coisas e eu continuo querendo correr atrás, continuo querendo aprender. Eu conto que eu sou analista de sistemas como tipo uma anedotazinha, assim, né? Quando eu tô em reunião, eu falo, muita gente não sabe, eu sou analista de sistemas, galera, sabe? Porque a gente não tá muito interessado qual é o background das pessoas, né? Você quer saber se a pessoa faz aquilo lá, se ela faz bem aquilo que ela se propõe a fazer, né? Então, tipo, tô nem aí pra qual é o teu background, né? Tipo, o cara pode ser, como muitos lá eram jornalistas, tem uma galera que era arquiteto, né? E acaba enveredando pro design e tal. Acho que é isso, assim, não depende muito do background, assim. Sei lá, eu penso... a gente não... Todo mundo entra como designer, né? Teve uma época que acho que até no... Acho que foi na Globo.com na época. Ele fala, cara, agora a gente fala que todo mundo é designer. Não tem essa de arquiteto ou visual designer. É designer. É designer. Tá resolvendo um problema aqui? É designer. Acho que hoje em dia, um UX que saiba mexer na ferramenta, que saiba fazer testes, que saiba desenhar, eu acho que isso está virando quase um commodity, assim, né? Acho que todo UX tem que saber fazer minimamente tudo um pouco bem. E, obviamente, algumas coisas ele vai poder fazer melhor, ele vai ou ter mais aptidão, ou vai correr atrás e vai gostar de fazer mais e vai acabar fazendo melhor. Então, eu acho que a carreira de UX está indo para um lugar onde, para você se destacar, você tem que ser mais criativo. Todo mundo já vai saber fazer uma página de login, todo mundo sabe fazer um resultado de busca, sei lá, ou qualquer coisa parecida. E não é nesse momento que você vai se destacar. Mas como você vai solucionar o problema é que vai fazer a diferença. Então eu acho que o básico todo mundo vai ter que saber fazer, e acho que todo mundo já meio que sabe, mas as formas de você resolver o problema é que vão fazer a diferença. Né? E as pessoas tendem a ir muito nos padrões, né? Nos patterns, assim, né? Para você resolver um login tem essa tela e aí está resolvido. Pegar um cardápio de soluções, qualquer um faz, né? E adaptar para uma marca ou adaptar para um produto, qualquer um faz. Que problemas aquele produto quer resolver? E qual é a forma de resolver aquilo? Isso é que vai fazer diferença. Pensar numa forma de resolver um problema que talvez ninguém tenha pensado e ser criativo. E para você ser criativo, você tem que ler bastante, não necessariamente sobre UX ou qualquer coisa parecida, mas ler sobre design, ler sobre internet, ver o que o mercado está fazendo, enfim, beber de várias fontes. Então eu acho que criatividade não se ensina muito, né? Obviamente você exercita mais do que ensinar. Criatividade é o que vai fazer a diferença. Se você está começando agora, o que eu diria é a mesma coisa que, né, a gente escuta muita gente falando, mas que a gente não vê muita gente praticando, que é se manter faminto ali, né? Correr atrás de meter a cara e aprender. Porque, óbvio, né? Você vai ler, você vai se informar e você vai ter a teoria. Mas a prática, você pode ler cases de coisas que já aconteceram, continua sendo teoria, porque não é a sua prática. E não né, não está na sua empresa ou não está exatamente com as pessoas com quem você está trabalhando. Então, corre atrás para fazer na prática as coisas, porque você só aprende metendo a cara e fazendo. Então, a parte de informação você vai conseguir correr atrás, vai conseguir ler os cases, vai conseguir utilizar isso e ver o que acontece com você. Mas não fica achando que só porque você leu aquilo que aconteceu naquele case é o que vai acontecer com você. Nunca vai ser. Então, cada um tem um resultado diferente e cada resultado tem que te fazer você aprender de alguma forma, né? Você não pode
achar que porque deu certo você não precisa fazer nada, ou porque deu errado você não precisa fazer nada ou vai abandonar aquilo. Tudo você tem que tirar um aprendizado. Eu sempre tentei tirar um aprendizado em todos os momentos. Quando o meu projeto foi lançado e deu certo, quando o meu projeto foi lançado e não deu certo, quando o meu projeto foi abandonado e não quiseram mais lançar ele, o que eu aprendi com aquilo? E como eu posso fazer para, num próximo projeto, aquilo não acontecer ou aquilo acontecer mais vezes, se foi bom. E isso acontece até hoje, porque é muito dinâmico. E talvez isso seja uma das coisas mais legais, né, desse ramo que a gente está. Os problemas parecem os mesmos, mas eles estão acontecendo com pessoas diferentes, em épocas diferentes, em empresas diferentes. Então, a solução pode parecer parecida, mas nunca é, né? E onde você acha que vai dar certo, muitas vezes não dá. Onde você acha que vai dar errado, às vezes também não dá. O que não quer dizer que seja uma roleta russa nem nada parecido, né? Como a gente se cerca para que a gente mire no melhor, né? Muitas vezes vai dar o melhor, muitas vezes não vai dar, e o que a gente aprende com isso? Para que na próxima vez a gente tente mirar ainda, né, mais na mirinha ali. Então é isso, se manter animado sempre, nunca se deixar levar porque isso aqui não deu errado, nunca mais quero tratar disso, né? Numa próxima, quando cair um problema parecido com esse na minha mão, eu vou tentar diferente e vou tentar resolver. Então é sempre se manter faminto ali por fazer.